Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Osmar Faria Júnior. Boa noite, doutora Luzanira Nascimento, nossa presidenta. Boa noite, professor. Boa noite, Osmar. Bom tê-los aqui mais uma Boa vez. noite. Quem sabe, doutora Luzanira, em algum momento nos dê a honra também de abrir a câmera. Será um momento feliz, mas se não for possível, a gente mantém aqui o olho no olho só com o doutor Osmar. Muito bem, meus amigos, continuamos hoje com a nossa aula 19 e hoje a gente vai tratar de um tema que não costuma ser abordado na OAB, mas penso eu que para uma visão como um todo do Poder Judiciário, que é necessário para que o nosso curso fique mais completo, para que vocês que não estão estudando apenas para a prova da OAB, embora ela seja um objetivo, mas a formação do profissional, que é o que mais importa, né? Então, é importante que vocês tenham uma visão do todo. Então, por essa razão, nós destacamos a aula de hoje para falarmos um pouco sobre justiça militar e como o que é mais importante para a nossa compreensão a respeito dessa matéria. Você que tem acompanhado as últimas aulas sabe, já se deu conta daquela visão que nós temos tido do organograma do Poder Judiciário. E se você se lembrar bem, se você fechar os olhos, talvez você não precise disso, você vai visualizar lá no topo Supremo Tribunal Federal, como órgão de convergência, órgão de superposição. Logo abaixo, na primeira linha, os tribunais superiores da União. De um lado, do lado esquerdo, aqueles que estão ali abaixo do Superior Tribunal de Justiça, que pairam abaixo do Superior Tribunal de Justiça, é da Justiça Comum, seja estadual, seja federal. E aí, no lado direito do seu quadro, que está no seu material, inclusive, depois vale a pena dar uma olhada, do lado direito do seu quadro, aí você encontra as justiças especiais, que é a justiça trabalhista, a justiça eleitoral, e lá na ponta, a justiça militar. E é sobre essa que nós vamos falar hoje. Importa que esses temas, entendeu o Constituinte, entendeu o poder constituinte originário, que esses temas mereciam um trato à parte, um trato customizado, trabalhista, eleitoral, militar. Então, por isso que nós também devotamos aqui um espaço à parte para a justiça militar. Primeiro ponto que nos consta dizer é que essa justiça militar ela é composta, sim, por um tribunal superior, que é o Superior Tribunal Militar, fica lá no topo, na linha dos tribunais superiores militares, na mesma linha que fica o TST, na mesma linha que fica o TSE, na mesma linha que fica o STJ, fica também o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Temos os tribunais militares, tribunais de justiça militares, isso na justiça estadual, a gente vai ver que na justiça da União, né, na justiça federal, não há esse ponto intermediário na justiça militar da União, e, por outro lado, há na justiça militar estadual, e há os juízes militares instituídos por lei e que julgam ali em conjunto, na maioria das hipóteses, com os conselhos de justiça militares. Então, essa é a composição aí da justiça militar. Pergunta muito fácil: quem são os militares? Se nós pensarmos que na esfera federal, nós vamos encontrar as Forças Armadas, a Marinha, é o Exército, é a Aeronáutica, todos eles compõem aí essa força militar. E se pensarmos na esfera estadual, nós encontramos os policiais militares, os bombeiros, que também são militares, talvez você não saiba disso, mas bombeiro também é militar, e são eles que compõem esse quadro aí de militares. Na esfera federal, são as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, e na esfera estadual, como forças auxiliares das Forças Armadas, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar. Temos o Superior Tribunal Militar, o STM, lá no topo, como eu já mencionei, que tem competência tanto originária, ou seja, aquilo que se pleiteia diretamente no próprio STM,
quanto competência recursal. Aquela decisão que você não se conformou, que foi prolatada pelo juiz militar, pelo Conselho de Justiça Militar em primeira instância, se for o caso de recorrer, você recorrerá para o STM, para o Superior Tribunal Militar. A composição desse tribunal, e é sempre importante guardar esses detalhes, porque os examinadores gostam disso. Então, a composição são 15 ministros vitalícios da ativa e do posto mais elevado da carreira militar. 15 ministros vitalícios da ativa e do posto mais elevado da carreira militar. Nem todos esses ministros que compõem o STM são militares. Nós vamos ver aqui. São 3 oficiais generais da Marinha, que é a patente mais alta, né? 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica. Então, até aqui, 10, né? 10, 3 Marinha, 3 Aeronáutica e 4 Exército. E aí vem mais 5 civis, que completam esse quadro de 15 ministros do STM. 3 são advogados, 1 juiz auditor, ou seja, a origem dele é a primeira instância da Justiça Militar, e outro, um membro do Ministério Público Militar. Então, guarde, temos 15 ministros no STM. Desses 15 ministros, 10 desses ministros são de fato militares. 3 da Aeronáutica, 3 da Marinha e 4 do Exército. Os outros 5 são civis. 3 advogados, um juiz auditor, que é da primeira instância da Justiça Militar, e um membro do Ministério Público Militar. Certo? Como que são nomeados esses membros do STM? É uma indicação do presidente da República, são igualmente sabatinados pelo Senado Federal, esse procedimento com o qual vocês já estão familiarizados, e há aprovação por maioria simples do Senado Federal. Veja que aqui há um detalhe. Quando há escolha lá para o STF, para o STJ, a aprovação depende de maioria absoluta. Mas aqui, para o STM, por qualquer razão que seja, só depende de maioria simples. Requisitos para ocupar um lugar no STM. Se você é militar, basta que você seja brasileiro nato. Mas, para ser militar, você precisa ser brasileiro nato. Então, se você é militar, você já tem o preenchimento de todos os requisitos necessários para ocupar o espaço destinado ao militar. Claro, desde que você esteja lá na última patente, né, que seja general, dentro das Forças Armadas, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Agora, se você é um civil, então você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 35 anos de idade e ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Requisitos que nós estamos habituados por ter visto já em outros casos, em outros tribunais. A Justiça Militar da União, lembre-se, a Justiça Militar tanto da União quanto Justiça Militar dos Estados. Então, a Justiça Militar em nível federal e a Justiça Militar em nível estadual. A Justiça Militar da União, em nível federal, julga exclusivamente crimes militares. O único objeto de competência de julgamento da Justiça Militar da União são crimes militares. E o STM, como eu já disse, ele é um órgão recursal e também de jurisdição superior. Ele é um órgão recursal porque ele não ocupa esse ponto intermediário como ocupa o TRT, como ocupa o TRE, como ocupa os TJs. Tem um espaço, se você olhar lá no organograma, você vai ver que tem um espaço entre a primeira instância e o Superior Tribunal Militar. Então, o Superior Tribunal Militar, o STM, ele cumula tanto essa função própria de jurisdição superior, com as suas competências originárias, como também essa função de órgão recursal, de instância recursal, já como passo seguinte vindo da primeira instância. O julgamento em primeira instância, em regra, ele acontece de maneira colegiada, o que é uma peculiaridade, porque geralmente na primeira instância o julgamento é feito por um juiz, o juízo monocrático. Mas
em regra, na justiça militar, é um colegiado composto tanto por um juiz militar de formação técnico-jurídica, quanto também por integrantes das Forças Armadas, por militares. Então, é assim que é composto o Conselho Militar. A gente vai ver mais adiante exatamente quem é quem nesse jogo. Temos aí o juízo monocrático, né? Órgão de primeira instância na justiça militar, mas isso é para alguns casos, que na maior parte deles o julgamento mesmo ocorre de forma colegiada. Tem o juiz militar e os militares, nesse regime que é chamado de escabinato. Conselho de Justiça Militar é uma jurisdição mista. Por que uma jurisdição mista? Porque esse mesmo conselho ele vai julgar questões relacionadas ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, às três forças e não apenas uma força. Por isso se diz que há aí uma jurisdição mista. Escabinato. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz é um juízo mesclado, tanto com o juiz técnico-jurídico, quanto com juízes que vêm de formação militar. É uma mescla. Então, por isso, é chamado de escabinato. Há quem diga que essa é uma referência ao escabino, lá nos Países Baixos, que seria um juiz adjunto do burguês, do burguês chefe. Então, esse julgamento seria essa mistura de juiz adjunto, de burguesia, enfim, de uma realidade outra, de outros tempos nos Países Baixos. Mas, para a nossa realidade aqui, essa palavra ainda ficou, escabinato, essa mistura, né, de militar com quem tem formação de fato técnico-jurídico. Foi aprovado um concurso para a magistratura militar. E esse conselho é composto por um juiz togado e 4 juízes leigos, que são juízes militares. E o voto de todos eles tem valor idêntico, embora a presidência do conselho fique com o juiz com formação técnico-jurídica, que é o juiz togado. Conselho Especial de Justiça, como ele é constituído? E aqui vale dizer, nós temos o Conselho de Justiça Militar. Esses conselhos de justiça militar, ele divide-se em dois. Ele tanto pode ser um conselho especial, como ele pode ser um conselho permanente. O conselho permanente julga os praças e o conselho especial julga os oficiais militares. Essa é a diferença mais básica. Então, como é formado esse conselho especial que julga os oficiais? Um juiz federal, da formação técnico-jurídica, e 4 juízes militares, né? E todos com o voto que tem o mesmo poder, embora o conselho, como eu disse, seja presidido pelo juiz federal da Justiça Militar. Dentre estes 4 militares, pelo menos um é oficial general ou oficial superior, quando nós estamos falando aí de conselho especial. Tem duração de 3 meses consecutivos, então é dividido em trimestres, janeiro a março, abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro. Tem trimestres de formação desse conselho. Ele é instaurado para fazer um julgamento específico e é dissolvido dentro desses 3 meses. Competência, processo de julgamento de oficiais, exceto de oficiais generais. Por quê? Quem é que julga oficiais generais? Supremo Tribunal Federal. Então, eles vão julgar todos os oficiais, menos os oficiais generais, porque esses são julgados pelo STF. Caso um praça cometa um crime em coautoria com um oficial, o julgamento será aqui no Conselho Especial de Justiça e não no Conselho Permanente. O Conselho Permanente, por sua vez, como eu disse, julga os praças, que são patentes inferiores dentro do organismo militar. Um juiz federal da Justiça Militar, 4 juízes militares e, dentre estes, pelo menos um oficial superior. Então, temos o Conselho de Justiça Militar, e ele se divide em Conselho Especial, que essencialmente julga oficiais, e Conselho Permanente, que essencialmente julga os praças. Também tem duração de 3 meses consecutivo, podendo ser prorrogado, e a competência, como eu já mencionei, processo e julgamento de não oficiais nos
crimes, nos delitos previstos na legislação militar e nas hipóteses admitidas pela lei, os civis. Está aqui um detalhe muito importante. Na Justiça Militar da União, é possível julgar civil em algumas hipóteses. Você encontra isso lá no artigo 9º do Código Penal Militar. Quais são essas hipóteses? Na Justiça Militar dos Estados, não é possível julgar civil. Não tem julgamento de civil, de pessoas civis, como nós todos somos, imagino que todos sejamos. A Justiça Militar do Estado não julga, mas a Justiça Militar da União há margem para julgamento mesmo de civis quando praticam crimes militares descritos no artigo 9º do Código Penal Militar. Justiça Militar Estadual não julga civis, que é o que eu acabei de dizer, e está aí a última linha da sua tela. Juízes federais da Justiça Militar. Processo e julgamento de civis. Então, veja, repito, Justiça Militar da União tem julgamento de civil, pessoas como nós. Justiça Militar do Estado não tem julgamento de civis. Processo e julgamento da Justiça Militar da União é de militares acusados com civis. Processo e julgamento de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, e que não é mais de competência originária do Superior Tribunal Militar. Então, veja aqui esse detalhe aqui da sua tela, tomar aqui a sua atenção. Nós temos os conselhos militares, e dentro desses conselhos nós temos os juízes com formação técnico-jurídica. Isso está claro, né? Há competências que devem ser, que são do conselho, mas há competências que são apenas do juiz, desse juiz técnico com formação técnico-jurídica. Que competências são essas? Então, se eu vou processar por prática de crime militar um civil, quem o julgará não é o conselho, quem o julgará é o juiz militar. Se eu vou processar militares acusados com civis, então o militar cometeu crime militar em coautoria com o civil. O julgamento não vai ser também do conselho, mas vai ser do juiz militar apenas, no juízo monocrático. E antigamente, o processo de julgamento de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, tinha que ir direto lá para o Superior Tribunal de Justiça, mas agora eram competências originárias do Superior Tribunal Militar, mas agora são competências aí da primeira instância militar, do juiz militar. E esse julgamento é presidido por juiz federal militar. Hierarquia militar, postos e graduações. Oficiais têm postos, graduações têm os praças têm graduações. Então, quem são os praças? É o soldado, é o cabo, o sargento. Esses têm graduações, essas são as suas graduações. E os postos são os oficiais, são os tenentes, os capitães e assim por diante. Essa como funciona lá dentro do organismo militar. Agora, o que significa, qual é o conceito de hierarquia e qual é o conceito de disciplina? Hierarquia está relacionado à autoridade. Então, os níveis de autoridade dentro do organismo militar. E a disciplina está relacionada a comportamento. Então, dentro da vida militar, da vida castrense, a hierarquia e a disciplina são bases muito importantes. A ordem precisa ser preservada. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tem a hierarquia, conforme os postos, conforme as graduações, e a disciplina, o comportamento que é próprio da vida militar. E até por isso que o julgamento da justiça militar, ele acampa não apenas, é feito não apenas por juiz com formação técnico-jurídica, mas também por militares, porque eles conhecem a realidade da vida militar e sabem que é uma realidade distinta da vida civil. Então, por isso que o julgamento é feito de maneira mesclada. Então, os oficiais têm posto, os praças têm graduação. Competências para julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militares. Se um militar praticar crime doloso contra a vida, ou seja, homicídio, em razão de suas funções, né? Nesse caso,
quem é competente para julgar? Por exemplo, militar assassinou um outro militar. Quem julga? É a justiça comum ou a justiça militar? O que vocês acham? Justiça comum ou justiça militar? Justiça militar. Agora, se for um militar que assassinou um civil, vai ser justiça comum no rito especial do júri ou vai ser justiça militar? Justiça comum, tá? No rito do tribunal do júri. Se for militar contra civil, nesses casos do artigo 9º, parágrafo 2º, que coisa diferente. Vai ser justiça comum ou justiça militar? Por exemplo, se nós estamos falando de uma ação de unidade pacificadora lá no Morro do Alemão, que teve uma ordem vinda do ministro da Defesa para mandar um grupo de militares fazer a pacificação desse local. E, eventualmente, um militar matou um civil. Nesse tipo de situação, o julgamento vai se dar no tribunal do júri ou o julgamento vai se dar na justiça militar. Se você ler o artigo 9º, você vai ver que, nesses casos específicos, o julgamento é da justiça militar também. Por fim, quanto aos crimes dolosos contra a vida, militar contra civil, abate de aeronave, ou seja, está sobrevoando uma aeronave sobre a área brasileira, e é uma aeronave sem plano de voo, não identificada. Ela recebe uma orientação, né, via rádio, para que ela pouse, para que ela saia do seu trajeto, porque ela é uma aeronave suspeita. E depois de receber esses avisos, ela continua. Diz o Código de Aeronáutica Brasileiro que, nesse tipo de situação, artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, nesse tipo de situação, é possível que essa aeronave possa ser abatida. E isso aí está dentro da lei. Mas, eventualmente, pode ser que o procedimento não foi observado, pode ser que aconteceu um excesso, aconteceu um abuso, e que isso redunde na incriminação do militar. Nesse caso, que militar matou civil que sobrevoava em aeronave suspeita, o julgamento será da justiça militar ou será da justiça comum? Igualmente será da justiça militar. Então veja que nesse quadro de crimes dolosos contra a vida, a única hipótese que não é da justiça militar é quando o militar, numa situação convencional, mata civil. Nas outras três hipóteses, militar contra civil no contexto do artigo 9º, militar contra civil no contexto de abate de aeronave, todas essas hipóteses implicam no julgamento da justiça militar. Outra questão. É possível aplicar a Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, no contexto da justiça militar? Não. Não. Por que não? Porque a própria lei assim o diz. 99, né? Artigo 90A da Quase. 99 de 95. Agora, e se eventualmente tiver um civil envolvido? Porque qual é o sentido de não aplicarmos a Lei 9.099? Para que aquele que praticou um crime militar, ele não usufrua das benesses próprias da lei do juizado, que é composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo. Então, para que isso não aconteça, é que se veda a aplicação da Lei 9.099 à Justiça Militar. Agora, na Justiça Militar da União, é possível se julgar civil. Civil não é militar. Mesmo para o civil, não se aplicaria a Lei 9.099 de 95? Sim ou não? Também para o civil não se aplica, porque é assim que a lei prevê, não coloca exceções, embora o STF já tenha se manifestado paralelamente, sem enfrentar diretamente a matéria, dizendo que é adequado que sim, que se aplique ao civil
a Lei 9.099. Afinal de contas, ele é civil. E o sentido de não se aplicar é a condição do indivíduo de militar. Mas, até então, o que prevalece é o que consta da própria lei, artigo 90A. Então, na justiça militar, não se aplica o juizado, a lei do juizado especial. Leia-se as benesses do juizado especial. Agora, sobre a justiça militar estadual, tem uma peculiaridade lá. Na justiça militar da União, só julga crimes militares. E a justiça militar do Estado julga apenas crimes militares? Não. Guarde essa peculiaridade. Na justiça militar do Estado, além dos crimes militares, julgam-se também os atos disciplinares desses militares. E se tratando de ato disciplinar, que é uma questão de ordem administrativa, o viés disso aí é cível, não é um viés criminal. Então, se a Justiça Militar da União julga apenas crimes militares, não confunda a matéria com a pessoa. Por quê? Porque lá na Justiça Militar da União, eu julgo apenas crimes militares, mas eu posso julgar uma pessoa civil, certo? Na Justiça Militar do Estado, eu julgo crimes militares e julgo também matéria civil, que é esses atos disciplinares militares. Mas eu não julgo pessoa civil. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Ou preciso repetir? Tranquilo? Então, beleza. Justiça Militar Estadual, como ela é composta? Alguém falou alguma coisa? Parece que ouvi uma voz. Justiça Militar Estadual, composição em primeira instância. Juízes de direito, mais Conselho de Justiça. Aquele mesmo esquema que a gente viu lá na Justiça Militar da União, que é um juízo mesclado, tanto com o juiz, quanto com um juiz auditor, né, quanto com membros aí desse Conselho de Justiça. E em segunda instância, você viu lá na Justiça Militar da União que da primeira instância pula-se para o Tribunal Superior da União, porque não temos aqui um Tribunal Regional Militar, certo? Então a gente pula da Justiça Militar para o Superior Tribunal Militar. Esse espaço do meio aqui ele é vago. E na Justiça Militar Estadual também é assim? Não. Na Justiça Militar Estadual, ou você vai para a instância recursal contando com o próprio Tribunal de Justiça Estadual, da Justiça Comum, ou um Tribunal de Justiça Militar. Como que faz para ter um Tribunal de Justiça Militar no seu estado? Se você tiver um efetivo superior a 20 mil militares no estado, então naquele estado pode ter Tribunal de Justiça Militar, como tem em Minas Gerais, em São Paulo, Rio Grande do Sul, porque contam com efetivos superiores a 20 mil militares, certo? Então, lá na Justiça Militar da União, não tem essa instância recursal. Quem faz isso é o próprio Superior Tribunal Militar. Na Justiça Estadual, tem a instância recursal. Quem faz isso é o TJ, quando em estados de efetivo inferior a 20 mil, ou o TJ militar, em estados com efetivo militar superior a 20 mil. Então, para você que quer muito o concurso público e quer a magistratura, um bom caminho, se você for considerar carga de trabalho, é a justiça militar. Porque só vai ser julgado lá quem? Militares. Então, quem é essa fração dentro de uma população inteira que a justiça comum, como a justiça estadual, precisa julgar? Né? Claro que é muito difícil, é um crivo muito, um número muito inferior de vagas, né, e tudo mais, enfim. Mas, de toda forma, é uma vida que aparentemente pode ser muito sossegada. Justiça Militar Estadual, Conselho Permanente. Da mesma forma que lá na Justiça Militar da União, o Conselho de Justiça pode ser permanente, como ele pode ser especial, também aqui na Justiça Militar Estadual. A permanente julga praças e praças especiais. Quem é o praça? É o soldado, é o cabo, é o sargento. Quem é o praça especial? É o aspirante oficial. Então, ele está nesse ponto intermediário. Ele ainda é praça, mas ele
pode vir a ser oficial. E ele também entra nesse pacote aqui do Conselho Permanente de Justiça. E aí temos o Conselho Especial, que julgam os oficiais. Estamos aqui falando do Conselho Especial em esfera estadual. Então, julga a PM estadual e julgam também os bombeiros militares. Também se trata de uma decisão aí em excabinato, tá? Que é esse juiz que mistura, o juízo que mistura juízes togados e juízes militares, que são juízes leigos, tá? E temos aí as exceções, que é o julgamento apenas pelos juízes. Crimes cometidos por militares contra civis, isso aí vai ser julgado no tribunal do júri, como a gente já viu. Crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis, então é o julgamento pelo juiz militar. E ações disciplinares contra atos militares. Isso aí também é na justiça militar, mas só pelo juiz militar e não pelo Conselho de Justiça. Justiça militar, pena de perda do posto. Veja, o Fábio é militar. Sendo militar, ele veio a ser julgado na justiça comum por a prática de um crime terrível. Terrível. Não queiram saber qual foi o crime, mas era terrível. Ao ser condenado na justiça militar, o Fábio automaticamente perde a sua patente? A depender, assim, né, no caso da pena e tudo mais, mas esse tribunal pode retirar a patente do Fábio ou a patente só vai ser retirada por um tribunal militar? O que vocês acham? Se for oficial, atribuição exclusiva do tribunal competente, que vai ser um tribunal militar. Agora, se for praça, né, nessa vida, O estagiário do Exército. diário, se for o elo mais fraco, pode ser imposta como pena acessória. Então, vai ali no pacote, se é um crime com pena superior a 2 anos, né, sentenciado com pena superior a 2 anos, nesse caso aí vai perder também a patente. A Justiça Militar do Distrito Federal segue os mesmos moldes do que a gente viu na Justiça Militar Estadual, ainda que a Justiça Militar do Distrito Federal seja mantida pela União, a organização é como a organização do Estado e não como a organização da Justiça Militar da União. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida a respeito do que foi dito? São muitos detalhes, é verdade. Mas ficou claro aquilo que você ouviu, você entendeu? Sim, Nuber, sim. Luzanira, sim. Fábio, tranquilo? Osmar, certo. Então vamos para as questões. Não é todo dia que contamos aqui com a doutora Luzanira, né? Que no 0800 nos brinda com a sua perfeita dicção, né? Luzanira poderia ser locutora, poderia apresentar jornal tranquilamente. Aquela voz bem postada. Então, doutora, você pode nos ajudar, por gentileza? Sim, Pro. Mas você não precisa ficar, né? Assim, você faz um apelo. Trago verdades. Trago Fique verdades. tranquilo, que eu vou ler. A gente se Vamos lá. emociona. Assinale a opção correta. Com base nos dispositivos constitucionais relativos ao Poder Judiciário e às funções essenciais à Justiça. Questão A. Os tribunais e os juízes militares, a quem competem processar e julgar os crimes militares definidos em lei, estão sujeitos, em sua atuação administrativa e financeira, ao controle do Conselho Nacional de Justiça, que também será responsável por fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais desses órgãos da Justiça Militar. O senhor vai comentar? Vamos lá. Vai Então, ser a veja, Bíblia. o que que tá perguntando aqui? Está mencionando a justiça militar, dizendo o que compete a essa justiça, tribunais de justiça militares julgar, né, que são os crimes militares. E aí o ponto mesmo é saber, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro,
A justiça militar também é supervisionada, é administrada pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como são todas as outras justiças? Essa que é a questão. Então, vão pensando aí. Letra B. Questão B. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros militares vitalícios, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Essa informação está certa? Veja, o Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros militares. Os 15 são militares? Não, Vocês viram lá que quantos, são quantos 10. são militares? 10. 10, perfeito. E 5 são civis. Então, não é letra B. Letra C. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A aula não é sobre isso. Vai ter um momento que a gente vai estudar sobre as funções essenciais de justiça e vai estudar sobre a Defensoria Pública. Mas o ponto esse descritivo aí de funções é o que faz a Defensoria Pública? Se não é a Defensoria Pública, isso é de quem? Quem é que zela pela ordem jurídica, regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis? Ministério Público. Ministério Público. Então, esse texto você não vai encontrar no 134, que fala da Defensoria Pública. Esse texto você vai encontrar no 127, que fala do Ministério Público, certo? Então, letra C também está errada. Letra D. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da União? É. Não, da República. Né? PGR. PGR, É o né? PGR. Então. Letra E. A Advocacia Geral da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. É a isso que se presta a AGU? Esse descritivo aí parece mesclar a Defensoria Pública com o Ministério Público, mas a PGR. AGU vai acompanhar o chefe do Executivo, né? Vai dar, subsidiar, embora tenha relativa independência, mas a AGU está atrelado lá ao Executivo, né? É uma função de Estado, como de fato começa dizendo aí, que é uma função de Estado. Mas não é exatamente esse o objeto de sua função. Então, não é letra B, não é letra C, não é letra D, não é letra E. Então, só sobra a letra A. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, ele é o órgão que está no topo de todo o Poder Judiciário, inclusive da Justiça Militar. Então, veja, o Supremo, acima do ponto de vista administrativo, acima do CNJ está apenas o STF. Do ponto de vista administrativo, não estou falando do ponto de vista jurisdicional, porque jurisdicional é outra coisa, certo? Agora, do ponto de vista administrativo, é o CNJ que vai zelar pelo Poder Judiciário como um todo, só devendo obediência ao STF. Tá certo? Inclusive, a Justiça Militar entra nesse pacote. Por isso, os tribunais e juízes militares, a quem competem processar e julgar os crimes militares definidos em lei, estão sujeitos, em sua atuação administrativa e financeira, ao controle do Conselho Nacional de Justiça, que também será responsável por fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais desses órgãos da Justiça Militar. Vamos para a nossa segunda e última questão. Tem que abrir o microfone.
Ai, Deus. Em relação às disposições constitucionais relativas ao Superior Tribunal Militar, assinale a opção correta. A. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. E aí, tá certo? Sim ou não? Acho que sim. Parece que tá. É. Letra B. Os ministros militares serão oficiais generais, da ativa ou da reserva. Certo ou errado? Errado. O que está errado? Eles têm que ser da ativa, Ativa. não da reserva. Eu achei que pudesse ser da reserva também. Não pode. Tá. Letra Questão C. C. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República e deverão ser maiores de 30 anos de idade. 30 anos dá? 35. Ontem a gente falou sobre 2 tribunais que a idade mínima são 30 anos. Alguém se lembra? A TRF e TRT, não é? Perfeito, exatamente. TRF e TRT. Letra D. Poderão concorrer às vagas de ministro do Superior Tribunal Militar os oficiais superiores das Forças Armadas, desde que estejam na ativa. São oficiais superiores? São oficiais generais. São os oficiais generais. Questão Letra E. Não se exige tempo mínimo de efetiva atividade profissional aos advogados indicados pelo presidente da República. Então, quem formou, passou na OAB, pronto, pode ser indicado para o STM. Não, né? Tem um tempo mínimo, como no caso dos outros tribunais, que são 10 anos, né? Seja para advogado, seja Ministério Público e assim por diante. Então, a gente só fica aí com letra A, né, gente? Bem fácil, já é previamente identificado aí por doutora Luzanira Nascimento. Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Então, veja que o que a gente viu aqui hoje não tem dificuldade, só tem detalhes, né? Então, temos a Justiça Militar da União e temos Justiça Militar dos Estados. Justiça Militar da União tem o Superior Tribunal Militar, não tem instância recursal, já vem para a Justiça Militar de primeira instância em conselhos de justiça e o juiz militar. Temos a Justiça Militar Estadual, este sim tem um ponto intermediário, que pode ser tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça Militar. Abaixo, o julgamento dos juízes e dos conselhos militares. O julgamento do Tribunal da Justiça Militar Estadual alcança matéria civil, que é a respeito dos atos militares. Lá na Justiça Militar da União, apenas crimes militares, não tem matéria civil. Por outro lado, na Justiça Militar da União, julga-se pessoas civis. Mas no Juizado Militar do Estado, não julga pessoas civis. Então, não confunda. Uma coisa é a matéria, outra coisa é a pessoa. Então, matéria civil é julgada pelo Tribunal pela Justiça Militar Estadual. Civil, pessoa, é julgado pela Justiça Militar da União. Certo? Com isso, gente, concluímos. Agradeço aí, Luzanira, né, pela sua leitura, agradeço a participação de vocês. Parabenizo o Núbia, que lembrou dos 2 tribunais de ontem, né? É aquela coisa, passou pelos ouvidos de Núbia, pronto, já era, acabou. Informação para toda a vida. Bacana. Então, a gente segue amanhã com a nossa aula sobre a Justiça Estadual. É a nossa 20ª aula. Então, a gente amanhã chega exatamente na metade do curso. Eu não sei para vocês, mas para mim parece que passou assim bem rápido.
Parece que a gente tem a impressão que vai demorar, mas piscamos e já estamos aqui indo para a 20ª aula. Então, amanhã a gente se encontra para falar sobre justiça estadual. Não sei se ouviu o áudio de alguém aí, ou foi impressão minha, acho que foi impressão. Então, até amanhã, gente. Bom vê-los. Tchau, tchau.